Boa tarde, sejam bem-vindos à disciplina Nutrição nas Fases da Vida. Hoje é dia 26 de novembro, eu já ia falar outubro, porque eu tô doida, mas não, hoje é 26 de novembro, a gente está terminando o ano, faltam 29 dias para o Natal, e eu tô com a impressão de que a gente não fez nada, realmente a gente não fez um monte de coisa, mas nós vamos resolver essas pendências agora. Para quem já entrou lá no Moodle, eu já atualizei o Moodle. Acabei de terminar duas atividades aqui para vocês fazerem. E assim que eu terminar a aula e liberar a gravação, vou postar a gravação da aula de hoje, porque a aula já está lá, e vou postar as atividades, tá bom? De nutrição do pré-escolar e de nutrição do escolar. E vou também tentar colocar do adolescente, que vocês vão me entregar só daqui umas 3 semanas, mas você já tem que ir preparando, que é uma atividade prática, tá bom? Então, depois da aula de hoje, vocês vão ter que fazer uma atividade prática que eu vou falar mais ou menos no final dessa aula. Vou dar um prazo enorme para vocês fazerem, mas é óbvio, né? Que são atividades curtinhas, tem um prazo grande, mas são curtinhas, então o ideal é que vocês façam o mais rápido possível para não ficar acumulando coisa lá para o final. Mas estou dando um prazo grande, porque de repente vocês estão atolados com matemática, física, nutrição e metabolismo, sei lá, avaliação nutricional, ou então com o dia do amor, né? Que vai ser lindo, espero. Só quero ver se eu vou ganhar algum recadinho. Aqueles, que dá uma pressão. Todo ano eu fico esperando para ver se eu ganho um recadinho de um crush. Aí eu lembro que não tem homem solteiro, crush interessante no IFMG. E aí eu caio na real, né? E acordo toda mijada e descubro que eu estava sonhando. Mas, então, como vocês têm várias atividades, eu deixei lá para ficar a critério de vocês. Vou deixar também, eu posso até mandar agora, deixa eu pegar aqui o WhatsApp, né? Eu vou mandar para as líderes de turma, porque aí vocês já vão dando uma olhada. Não, a internet tá show hoje, né? Show de ruim. Quer ver? Vamos lá, primeiro. Vou mandar para as líderes de turma agora, estou mandando, porque aí vocês já podem ir dando uma olhadinha quando eu colocar lá no Moodle, vocês já estarão cientes das duas atividades que tem para fazer. Já tem data de entrega e tudo mais. Mandei para a Débora, para a N1B, agora eu vou mandar para a dona Catarina. Vocês estão aí, as líderes? Eu tô aqui, Márcia. Catarina, né? Isso. Ok, então a galera da turma B pergunta aí para a dona Débora daqui a pouco, ou depois, amanhã, enfim. Débora não tá. Você é vice-líder, Camila? Não é? Olha lá, Amanda morrendo de rir de mim. É porque me manda um oi lá no WhatsApp que eu mando para você agora. Eu sou uma palhaça, né? Vocês ficam rindo da minha cara, mas eu nem ligo. Eu vou deixar gravado, quem sabe esse ano dá certo, porque todo ano eu peço, gente, vocês são novos, devem ter tios da minha idade, tios solteiros, com dente, né, que trabalhem, tomem banho. Eu estou falando porque o que parece de homem sem dente que não toma banho, não trabalha, não está no gibi. Né? Falem com eles para me mandar um recadinho no dia do amor, entendeu? Faça a campanha aí, ajude a Marcinha a arrumar um namorado. E aí, quem sabe, né, não vai bombar o dia do amor de vocês. Eu já perdi minhas esperanças. Tem 11 anos que não dá certo. Então, acho que nem o dia do amor me socorre. Eu faço para você, Yasmin, para você fácil, você é novo, você é linda, você é legal, gente boa. Menino que não tá te querendo, ou menina, não sei o que você namora, é porque é tudo lesado, lesado, enfim, sem noção. Né? Esse povo que não quer a gente é tudo sem noção. Aí a gente vê que o mundo tá perdido mesmo. Mas façam aí a campanha para mim. Voltando à aula, e tá gravando, mas eu nem ligo. Voltando à aula,
Hoje nós vamos falar de nutrição do adolescente, que é um assunto que diz muito respeito a vocês, né? Porque vocês são adolescentes. E aí eu deveria deixar vocês darem aula, porque vocês devem saber mais o que vocês comem do que eu. Mas como eu dou aula para adolescentes há 11 anos, ininterruptos, eu posso afirmar para vocês que eu sei um pouquinho do que vocês estão comendo por aí, de como vocês estão agindo, e aprendo muito com vocês. Principalmente besteira, entendeu? Do tipo, tantas piadas quanto as comidas que a gente não deve comer. Mas eu nem ligo, eu só como de vez em quando e tá ótimo. E aí eu também tô velha, né? Eu estou gorda, eu tenho perigo de engordar. Quem tá magro, que às vezes fica muito preocupado em engordar, né? Mas eu nem ligo, eu tô aí cuidando da saúde, faço um exercício, faço um exame de sangue, tá tudo certo. Então, hoje a gente vai falar de alimentação do adolescente. Vou projetar agora. Primeiro, eu vou abrir a aula, né? Que eu tô falando que nós vamos falar, mas eu não abri minha aula até agora. Cadê ela, gente? Só falta ter perdido a minha aula. Não, ela está aqui. Então, acabei de achar. Vou projetar agora a minha aula para vocês. Todo mundo visualizando aí a aula? Deixa eu ver aqui. No meu celular tá tudo ok. Então, belezinha, vamos começar. Bom, nutrição do adolescente, a gente tem muita coisa que falar. Principalmente em relação a alguns tabus. Toda hora que eu der uma pausa, assim, gente, eu tô bebendo água, tá? Vocês deviam estar fazendo a mesma coisa para poder beber 2 litros de água por dia, não é fácil, não. Então, a gente vai falar um pouco sobre a parte comportamental. Deixa eu ver que tem alguém entrando aqui e pedindo autorização. Ai, não apareceu, não. Deu um barulhinho, pensei que tinha alguém pedindo autorização para entrar. Perdão. Vamos voltar. Então, a gente vai falar a parte comportamental, que é muito importante. Vai falar a parte de nutrição propriamente dita, bioquímica, né? Que é também bastante importante. E vai discutir um pouquinho sobre tudo isso que a gente ouve, né? Às vezes eu fico um pouco incomodada, assim, porque falam da alimentação do adolescente como se fosse um lixo, sabe? Eu vejo um monte de nutricionista, porque é um fiasco. Porque o adolescente come muito mal. Aí isso. E é um tipo de fala muito castradora, né? A gente tem que ter noção disso. Noção do que a gente fala, de como a gente fala, entender a raiz do problema, né? Ou da questão, né? Nem gosto de tratar isso como um problema. Vocês já podem chegar à conclusão, junto comigo, de que o hábito alimentar ele não é formado aos 15 anos. Ele é formado lá desde os primeiros dias de nascido, quando a mãe amamenta seu filho ao peito, quando ela não dá um refrigerante, quando ela não oferece café ou uma comida da família para um bebê recém-nascido, né? E que muitas crianças vão criando hábitos alimentares irregulares porque começam a comer de forma inadequada desde muito jovem, desde a mais tenra idade. Então, não é agora, aos 15 anos, que a gente vai culpar adolescente, né? Porque adolescente come mal. Adolescente isso. Não. Ele pode até comer alguma coisa que não seja o ideal, na quantidade inadequada, na qualidade inadequada. Mas se ele tem um hábito alimentar ruim, isso aí começou há 15 anos atrás, 10 anos atrás, começou na barriga da mãe, começou dentro do ambiente familiar, e aí não é ele que tem um hábito alimentar ruim. É toda uma família e toda uma sociedade que é pautada em hábitos alimentares ruins, principalmente fundamentados numa sociedade capitalista, né? Então, a gente tem que ter um olhar maior. Vamos olhar em volta. Por que a gente come muito fast food? Porque dá muito dinheiro para a indústria que fabrica hambúrguer e pão. É só a gente olhar uma cidade do tamanho de São João, né, pequenininha,
o tanto de trailers de lanche que tem atualmente, porque é uma coisa que dá grana. Né? A pessoa sai do emprego, monta um trailer de lanche. A pessoa quer uma segunda renda, monta um trailer de lanche. E por aí vai. E a galera consome, né? Que é uma cidade que tem muito jovem, muito adolescente. Então, não vamos culpabilizar a vítima, não vamos colocar a culpa nos adolescentes, né? Vamos entender por que existe esse padrão alimentar, quais são os fundamentos emocionais que estão por trás disso e sociais, e vamos entender o que a gente tira, o que a gente coloca nesse hábito alimentar, como que a gente fortalece coisas boas, como que a gente enfraquece coisas que não são tão ruins, para a gente continuar comendo, né? Sem esse peso de, o adolescente come mal. Gente, vamos mudar esse discurso. O adolescente come aquilo que estou ofertando para ele. E aí, a sociedade não está ofertando uma coisa muito legal, não, entendeu? Assim, e quem defende alimentação super, ultra, mega saudável, que aqueles pratos gigantes que só tem folha de alface e rodela de tomate, também não está sabendo oferecer isso de uma maneira legal que convença esse adolescente a comer aquilo. Então, né? Antes da gente criticar a alimentação do outro, vamos ver o que a gente está fazendo para levar essa alimentação legal até ele. Começando, então, os nossos slides, trouxe aqui uma foto, né? Queria colocar uma foto de vocês, mas não tinha direitos autorais, de exibição da imagem. Peguei uma foto na internet. Aí, adolescentes padrões iguais a vocês. Todos muito bonitinhos, todos alegres, né? Esses meninos aí não estudam no IFMG, né? Não tem aula de manhã, de tarde, ainda tem que estudar de noite. E também não tem ensino remoto, né? Pelo menos nesse dia que tiraram a foto, esse daí tá com cara de que estuda lá no Colune, que só tem aula de manhã. Mentira, o Colune a gente saía com uma cara de defunto, que a gente estudava de manhã, de tarde, de noite, sendo que tínhamos aulas só pela manhã. A gente ficava no colégio à tarde por livre, espontânea vontade, estudando até morrer. Então, esses adolescentes estudam em qualquer lugar, mas não no IFMG São João Evangelista. Então, com essas carinhas tranquilas, né? Vocês, como guerreiros que são, estão aí resistindo com a cara destruída, igual a minha, né? Um pouco menos, vocês são mais jovens, mas estão aí para chegar até o final. E aí, a gente começa caracterizando alguns aspectos da adolescência. Primeira coisa importantíssima que a gente tem que saber é que essa etapa de adolescência vai encerrar um ciclo importante. Um ciclo de maturação biopsicossocial. Quer dizer que depois da adolescência a gente não amadurece mais? Não, a gente amadurece. Mas biologicamente falando, a gente vai encerrando esse período de maturação. É como se vocês fossem mini adultos, né? Aí depois disso vocês vão só envelhecendo, igual eu tô. E aí vão ficando com, né, menos colágeno, vai caindo tudo, o joelho dói, né? A preguiça monta em cima. E aí a gente vai preparando para poder entrar na terceira idade. Mas em termos de maturação, de crescimento, é uma fase que vai ter um crescimento muito acelerado, como a gente vai ver. E no final da adolescência, vocês fecham um ciclo de maturação biológica, né? Psicológica também. Claro que a gente evolui muito psicologicamente enquanto adulto, mesmo enquanto idoso. Mas geralmente é nessa fase que vem essa maturação emocional, que a gente começa a entender as nossas responsabilidades, que a gente começa a sentir, né, alguns afetos, não só mais pelos nossos familiares, então a gente começa a estabelecer de maneira mais forte as relações emocionais com os amigos,
com os companheiros e companheiras, com os namorados e namoradas, né? A gente começa a entender que a mãe não vai mais te acordar com uma canequinha de leite com Toddy para você tomar o seu café da manhã e ir para a aula. É você que tem que acordar. É você que tem que ir procurar comida. Se tem a mesa posta, se está no armário, se está na geladeira, se não tem comida. Quando a gente muda para uma cidade do interior, que se chama São João Evangelista, aí é você que tem que fazer tudo, lavar sua roupa, limpar sua casa, fazer sua comida, fazer as atividades da escola, pagar suas contas, né? Então, essa fase da adolescência é uma fase de transição muito interessante. Se a gente souber trabalhar ela, com a ajuda profissional principalmente, a gente vai conseguir chegar na vida adulta bem legal, assim. Eu não cheguei bem legal, não, porque eu não trabalhei bem, mas depois da vida adulta eu entendi os meus erros lá na adolescência, fui corrigindo e hoje eu tô aí, assim, não tô 100% não, mas sou um ser humano muito melhor do que eu era 25 anos atrás. Mas como eu tenho alunos adolescentes, eu sou obrigada a dizer para vocês, é uma fase cheia de conflitos, muitas dúvidas, muitas experimentações, muitos erros, muitos erros, muito medo de decepcionar quem a gente gosta, né? Principalmente pai e mãe. Aí não liguem, né? Pai e mãe tá aí para isso mesmo, para ser decepcionado e perdoar a gente, colocar a gente no caminho certo, né? É claro que assim, não liguem, não vai, ninguém vai matar ninguém, não, por favor, tá? Mas não se culpem, não se cobrem tanto, experimentem a vida, principalmente as coisas boas da vida. E quando eu digo coisas boas, são as coisas que a família da gente coloca no nosso caminho para a gente trilhar. E não se comparem com ninguém, porque essa fase é uma fase pesada. Como é uma fase de transição, né? A última etapa de maturação emocional, biológica, forte mesmo, é claro que os problemas virão, mas dá tudo certo, né? Ainda mais essa geração de vocês, dá tudo certo, vocês vão se tornar adultos ótimos. E é uma, como eu falei, né, profundas transformações corporais, psicológicas e sociais. Compreende dos 10 aos 19 anos. Olha só, a gente fica 9 anos nessa morrinha. 9 anos é tempo demais. Então, vocês estão no meio da adolescência. Vocês têm mais 4 anos pela frente para poder colocar a cabeça em ordem, para promover higiene mental, né? Para ver vídeos, ler livros, né? Que tragam uma reflexão mais ampla sobre o ser humano que vocês são e que conforte vocês, né? Que façam com que vocês não se sintam assim tão desesperados, angustiados, que eu sei que é uma coisa que vem muito nessa fase. Revoltados, né? Quando a gente vê uma coisa assim que a gente não concorda e fica pensando, gente, que mundo é esse, né? Que país que a gente está vivendo? Pandemia, a gente está preso, quero sair, né? Coronavírus está aí dando a pau e só crescendo. Tenho problemas de relacionamento em casa, com o pai, com a mãe, com o irmão. Queria namorar fulano ou ciclano, e fulano e ciclano não tá nem aí para mim. É muita coisa, né? Mas passa, tá? O importante é a gente praticar auto-perdão, se perdoar pelo que a gente errou e tentar de novo para ver se a gente não erra, fazendo coisas diferentes. E principalmente entender que isso aqui é só uma fase é só um rascunho. E no final vai dar tudo certo, tá? E não fugir também dos problemas, tá? Fazer enfrentamento, procurar desabafar com alguém, procurar ajuda profissional, se tiver alguma coisa que estiver te angustiando. Olhar ao redor, entender que às vezes fulano parece que está super bem lá na vida dele ou dela, e na verdade tá uma merda, perdão, falei um palavrão, tá uma situação ruim,
A gente sempre acha que a grama do vizinho ela é mais verdinha. Não é, né? Aí um conselho de alguém que é de uma geração totalmente diferente de vocês, que eu tenho, o quê? 26 anos a mais que vocês. Vivam uma vida real. Não vivam vida de rede social. Porque Twitter, Facebook, Instagram e WhatsApp e outras redes aí, TikTok, aceita qualquer coisa que você colocar lá. Mas não quer dizer que é real, né? E às vezes, quanto mais feliz a gente está em rede social, quanto mais assim, exagerado, a gente está colocando assim, não, eu tô feliz, tô bem, olha que lindo, dia lindo, maravilhoso. Às vezes isso é só sintoma de alguém que está super mal por dentro e está tentando ficar feliz. Aí quando a gente vê isso, você pensa, ufa, que bom, né? Não sou só eu que estou levantando na força do ódio para tentar viver. Então, assim, procurem páginas que tratem a vida com mais leveza, com mais zoeira, com mais palhaçada, porque isso aí é mais real, né? Quando a gente está fazendo piada com a gente mesmo, é porque a gente entendeu o propósito de viver, né? Que é errar, identificar seus erros e seguir adiante tentando acertar, né? E olhar esses erros com mais naturalidade. Continuando, fisiologicamente, a fase da adolescência é uma fase de crescimento muito intenso, tá? Muito, muito intenso mesmo. É só a gente observar, olha esse menininho. E olha que eu nem coloquei aqui o zigoto, o feto, mas ele saiu aqui de um bebezinho, né? Um recém-nascido, chegou até a fase de 2 anos, depois a fase pré-escolar, que a gente já viu, passou pela fase escolar e agora já é um adolescente, um mini adulto. Então, olha que no espaço de 10 anos, o crescimento desse menino foi muito grande. E aí, na adolescência, é muito grande, muito exagerado. Acho que é até mais do que o recém-nascido. É só vocês observarem, quando vocês estiverem no terceiro ano, peguem uma foto de hoje, né, do primeiro dia de aula, lá em fevereiro. E depois, no terceiro ano, peguem uma foto do último dia de aula e comparem. Aí vocês vão ver que entra umas menininhas, uns menininhos, tudo pequenininho, tudo com cara de neném, assim, tudo novinho, e saem umas moças, uns rapazes altos, né? Alguns nem tão altos igual a mim, né? Que fiquei no meio do caminho, mas com uma estatura elevada ou um pouco maior, com uma cara já de jovem, preparando para entrar na vida adulta, né? Com um corpo, com um comportamento de alguém que amadureceu muito, né? Fisiologicamente e socialmente, psicologicamente também. E aí, como é uma fase de crescimento muito intensa, algumas mudanças vão ocorrer. Essa fase da adolescência a gente chama de puberdade, tá? Porque a gente vai ter mudanças muito drásticas. E a maioria delas regidas, coordenadas pelas mudanças hormonais, tá? Então, a gente vai ter, hormonalmente falando, desenvolvimento das mamas, que nessa fase vocês já estão, a grande maioria já desenvolveu as mamas, né? Então, saiu daquele peito retinho, né? Tábua, que a gente já teve enquanto menina, e aí começa a crescer as mamas. Por quê? Porque na vida adulta, se essa adolescente quiser ter um filho e amamentar, ela tem que ter mamas desenvolvidas. Mamas desenvolvidas, gente, é totalmente diferente de mamas pequenas ou mamas grandes, tá? Não quer dizer tamanho. Mamas desenvolvidas, simplesmente elas vão ter o quê? Opa, meu celular caiu. Elas vão ter tecido mamário e glândulas se desenvolvendo para lactar. Agora, tamanho de mama é uma condição genética. Tem indivíduos que geneticamente têm as mamas maiores. Tem indivíduos que geneticamente têm mamas menores. E não quer dizer
que quem é menor está certo e quem é maior está errado, e assim por diante. A gente só preconiza uma intervenção cirúrgica quando a mama está muito grande e compromete a saúde da coluna. Mas tem que comprometer mesmo, que uma galera está indo fazer plástica aí, falando que a coluna está doendo e não está doendo, não. E a gente só preconiza uma cirurgia para o aumento de mamas quando não há nenhum desenvolvimento e isso afeta emocionalmente a pessoa. Quando a mama está no estágio de maturação, igual de uma criança de 8, 9 anos, e aí emocionalmente isso compromete o estado psicológico da pessoa. Mas tirando isso, essa farra do boi que tem aí, de bota silicone, tira silicone, e isso e aquilo, aí isso aí é exagero. Isso aí é uma questão social que a gente tem que trabalhar e entender que a gente não tem que responder a pressões sociais, tá? A gente não tem o corpo igual, a gente não tem a mesma estatura de todo mundo. Nem todo mundo vai ter o corpo, sei lá, da Anitta, até porque o dela é dela que ela pagou, né? Mas ela nasceu assim, que ela fez plástica de cima a baixo, quer dizer, questão dela. Mas o que eu quero dizer é que a gente não tem que criar fantasmas na nossa cabeça, achando que, um dia eu quero ter o corpo assim, gente. Acorda, nosso corpo é esse corpo aqui. Cuida dele, vai lá, igual eu fui na academia agora, antes da aula, correndo, fiz exercício lá, morri, coloquei a língua para fora, voltei correndo, tomei banho, comecei a dar aula aqui. E é esse corpo que eu tenho, né? Que eu pareço a Fiona do Shrek. Baixinha, gordinha, só tô cuidando para não ter um infarto, para não morrer, para minha barriga não ficar muito grande. E o povo achar que eu tô grávida na rua. Ainda bem que eu sou toda gorda, porque eu tenho pavor. Igual uma amiga minha que estava no calçadão em Viçosa, e ela muito magra, mas com a barriga muito grande, e ela magra mesmo, mas a barriga estufada, e pararam ela, perguntaram se ela estava grávida. Aí, né, não rola, aí é foda, mas enfim, cuidemos do nosso corpo e da nossa mente, tá? Então, vai ter o desenvolvimento mamário de glândulas mamárias, pelos pubianos. Então, vocês saem daquela idade de 10, 9 anos, 8 anos de idade, que a gente não tem pelo nenhum no corpo, e aí entra na adolescência e começa a nascer pelos na região genital, que é a região pubiana. Mas não só nessa região, também nas axilas, tanto para meninos e meninas, nas pernas, né, no corpo de um modo geral. É comum nascer mais pelos nos meninos, porque eles têm mais testosterona. A Amanda falando aqui que a coluna dela está em situação precária. Ai, hein, Amanda, vai fazer um alongamento, um pilates, um yoga, que essa coluna melhora. Ou então vai ao médico para ver se é realmente a questão mamária. Então, nos meninos, a questão do surgimento dos pelos, ela é maior. Aí vai dando aquelas penugинhas no rosto, né? Aí quando começa a surgir a barba, os meninos vão lá, alguns contando até os pelinhos que tem na barba, uns vão passando gilete em tempo de cortar a cara fora, achando que vai crescer mais. Mas é com paciência. As meninas já ficam irritadas, né? Porque socialmente a gente é orientada a viver sem pelos, né? Como se a gente não pudesse escolher. E ainda bem que essa geração de vocês sabe que se a menina quiser ter pelos, ela vai ter. Se ela não quiser, ela não vai ter. Não é a sociedade que vai escolher pela gente, né? E aí, além dos pelos pubianos, a gente tem a maturação da genitália. Que aí a genitália do menino e da menina vai tomando uma conformação de uma genitália de um indivíduo adulto, de um adulto jovem. Tanto grandes lábios quanto pequenos lábios nas meninas, desenvolvimento do clitóris, do pênis no menino, e temos que tratar isso, gente, com muita naturalidade, né? Porque é uma parte do nosso corpo que a gente tem que conhecer, tratar com naturalidade e tratar com devido zelo, né? De entender que só vai colocar a mão nessas partes do nosso corpo quem a gente permitir, se a gente quiser. Que a gente não é obrigado a nada, né?
Tem até uma caneca que eu vou comprar para mim, que eu achei na internet, que é ótima. Que tá assim, eu não sou obrigada. E é essa a mensagem que eu deixo para vocês. Ninguém é obrigado a nada, ninguém é obrigado a se desnudar se não quiser, ninguém é obrigado a mostrar o corpo no Instagram, porque tá todo mundo mostrando. Ninguém é obrigado a ceder à pressão de manter uma relação sexual com o namorado ou com a namorada, se não quiser. Nossa, mas se todo mundo faz. Ai, problema. Vou falar igual mãe agora, apesar de não ser, né? Vocês não são todo mundo. Cada um faz o que tiver afim. E quando vocês forem ficando mais velhos, vocês vão entender que isso é muito real, sabe? Não tô afim, não vou fazer. E como é que eu falo não? Falando, não. Mas eu vou decepcionar fulano, o problema de fulano criou expectativa. A gente não tem nada a ver com as expectativas alheias. Nessa fase da puberdade, a gente tem também um crescimento ósseo muito grande. E aí, aquelas pessoas, né, que são agraciadas com um material genético que leva elas a terem 1,80 m, 1,90 m, vão disparar e vão crescer. A gente, que é baixinho, que tem outro material genético, né? Outros genes que codificam a gente a ficar esse potinho de doçura, né? Em 1,60 m, 1,55 m. Algumas pessoas 1,50 m, a gente fica um pouquinho menor. Mas a gente também dispara em crescimento até o nosso limite de estatura. E corporalmente falando, a gente tem uma mudança corporal, que é na distribuição principalmente de gordura no corpo. Acredito que você já tem passado por essa fase, que é a fase de acúmulo de gordura destirão, que começa aí por volta dos 10 anos. E agora, geralmente vocês entram aqui no IFMG na fase em que vocês começam a crescer. E vão gastando essa reserva de gordura e chegam no terceiro ano um pouco mais magros, um pouco mais esguios, né, com um pouco menos de reserva de gordura. Aqui tem uma foto, espero que vocês estejam vendo aí, que mostra as alterações. Então, aqui, 10 anos, a menina olha embaixo do braço, não tem nada. O menino olha no rosto, também não tem nada. Aí passa aí por volta de uns 11, 12 anos, a mesma coisa. A menina começa a surgir longe, longe, uma penuginha, e o menino a gente não dá nem para ver direito, só uns pontinhos. E aí, com 15 anos, a gente já tem pelos, né? 15, 14 anos plenamente formados, os meninos começam a dar as pequenas penuginhas de barba, e aí, por volta dos 17, 18 anos, já tem uma barba nos meninos e os pelos totalmente desenvolvidos na axila, na genitália, no corpo como um todo. E aí, para os meninos, é uma questão de predisposição genética também. Tem meninos que vão ter predisposição a ter a barba toda fechada, né? E hoje em dia, é diferente de uns 5 anos atrás, porque tem pouquíssimo tempo que pegou essa onda de ter barba grande, né? Barba fechada. Quem tem essa distribuição uniforme de pelos, né, deixa a barba crescer. E agora tem produto, tem pente para barba, tem balme, né, aquela pomada para barba, tem shampoo para barba, condicionador para barba, tem tudo para a barba dos homens. E quem não tem, às vezes fica lá pingando minoxidil, tentando que o pelo cresça, e às vezes não cresce, porque geneticamente é só aquilo de pelo que a pessoa vai ter, e aí tira a barba como um todo. Tem gente que faz implante de barba, né? Enfim, escolhas de cada um. E aí as meninas aqui, algumas deixam os pelos nas axilas, porque se sentem mais confortáveis sem ter que ficar raspando, né? E querem ficar ao natural, e tem todo o direito de ficar assim. Mas eu não gosto. Ok, não deixa o pelo crescer na sua axila, né? A pessoa deixa crescer na axila dela o que ela quiser. E a gente tem que parar de ficar comentando o corpo alheio, né? O corpo é do outro, gente. O que eu tenho a ver com isso? Da minha axila, de repente, eu não tô nem cuidando. Tô falando da outra e a minha aqui tá enorme, né? E eu digo que não gosto. Agora, a minha axila, se eu gosto dela sem pelo, eu deixo ela sem pelo. Se eu gosto dela com pelo, eu deixo com pelo. E outra, axila com pelo ou sem pelo, vale tanto para menino ou menina. Menino pode tirar o pelo da axila também. Não tem problema nenhum, né? O corpo é nosso, a gente tem que tomar só os cuidados de
com pelo ou sem pelo, e higienizar essa axila, né? Para que a gente fique limpinho. Continuando aqui tem uma figura que mostra algumas das principais alterações. Então, nas genitálias, a gente tem desenvolvimento e maturação da genitália. Na menina, principalmente, há acúmulo de gordura em algumas áreas, quadril, na região das mamas, né, na barriga, e desenvolvimento das glândulas mamárias. Então, enquanto crianças, meninos e meninas são iguais às mamas. Virou adolescente, a mama da menina cresce, do menino desenvolve, mas não tanto quanto da menina. No menino, a gente observa o quê? A voz fica mais grave, né? Fica mais forte, e aí, às vezes, ele passa aquela fase de transição que a voz não está nem fina nem grave, e a musculatura, a massa magra, desenvolve um pouco mais, ok? E nós, meninas, é gordura, né? Então, por isso que o corpo da mulher, de um modo em geral, ele é um pouco mais arredondado. Dentro dos padrões, né, gente? Então, assim, para comparar se o seu corpo é arredondado ou não, você tem que pegar um menino que seja bem magrinho com uma menina bem magrinha. Aí vocês vão ver que a menina magrinha, em comparação com o menino, ela tem formas mais arredondadas, tá? Agora, se você pega uma menina que tem mais corpulência, que tem um corpo maior, tem que pegar um menino mais ou menos da mesma estatura e da mesma proporção. E aí vocês vão ver que a mulher tem formas mais arredondadas. Agora, que não dá para comparar uma menina muito magrinha com uma menina mais corpulenta. São corpos diferentes e estão aí no sol para brilhar, né? Todos eles. Então, a gente vê, olha, que meninos, de um modo em geral, eles têm uma tendência a ser mais altos, tá? Então, eles crescem em cerca de 9 a 10 centímetros por ano. E tem um crescimento ponderal nessa fase de adolescência e até de 8 quilos. Tá? Meninas, né, crescem até 8 centímetros por ano e vão ganhar de 6 até 8 quilos. Por quê? Que menina tem uma impressão de que ganha menos? Porque a gordura pesa menos do que o músculo, né? Então, ela ganha mais em volume e o menino ganha mais em massa magra, ok? E os meninos ganham mais massa magra por quê? Porque eles têm mais testosterona que as meninas. E a gente tem mais estrogênio do que eles. E aí a gente ganha mais gordura. Então, é alteração, é tudo regido pelo controle hormonal. Menino tem estrogênio? Tem, mas uma quantidade muito menor. Meninas têm testosterona? Também tem, produzidas pelo ovário, mas uma quantidade infinitamente menor que os meninos. A não ser naqueles casos que a menina tem ovário policístico. E aí o que acontece? Ela produz um pouco mais de testosterona e por isso que às vezes ela produz também um pouco mais de pelo. No rosto, no braço, na perna, no corpo como um todo. Quem tem ovário policístico sabe muito bem do que eu estou falando. E a gente passa um trauma na adolescência, né? Eu tenho, né? Aí já falavam que meu braço era cabeludo, que eu parecia um lobinho, e fazia um bullying. E eu ficava extremamente chateada, deprimida, porque eu também não tive nunca ninguém para falar comigo. Ah, gente, manda esse povo, né, catar coquinho e cuidar da vida deles, né? Porque ninguém tá pagando nossas contas. Então é isso. Quem tem ovário policístico vai ter um pouquinho mais de pelo, aí pode tirar, pode manter. Eu já acostumei com meus pelos do braço e nem ligo. E é isso aí, né? Eu tô cuidando da minha vida, cada um que cuide da sua. E aí a gente vai ter, depois do estirão, um desaceleramento do crescimento. Então, meninos, né, vão parar de crescer, meninas, em torno de 15 a 16 anos. Então, aí quem está com 15 anos vai crescer provavelmente até o ano que vem. E os meninos continuam crescendo aí e param sua etapa de crescimento aí por volta de 18 anos. E aí a gente finaliza o estirão, né? Aqui no FMG é super comum. Os meninos, as meninas entram pequenininhas, baixinhas ou da altura que for, crescem um pouquinho, desenvolvem em termos de emocional, né, físico, de volume de corpo. Mas os meninos dão uma acelerada, eles entram aqueles menininhos pequenininhos,
Parece menino de 10 anos. E aí, quando sai no terceiro ano, parece que realmente é um menino de 18. Bem alto. Tem pergunta aqui. Exercício físico ajuda no crescimento do adolescente, né? Ajuda. Mas, Camila, ajuda sim. Todos nós atingimos o máximo de crescimento que a gente deve atingir, tá? E aí, tem certas coisas que não tem muito o que fazer. Mas a gente tem que aprender a viver numa sociedade que respeita a diferença de corpos. Então, assim, ai, eu acho lindo fulana. Fulana tem 1,80 m e ela é alta. E ela é isso. E eu tenho 1,70 m. Gente, e aí fulana tá lá do outro lado. Nossa, eu queria tanto ter 1,60 m, ter uma altura assim normal, porque o povo me chama de varapau, de girafa, que eu sou muito alta. Os meninos, né, no caso dos casais heterossexuais, os meninos ficam muito amedrontados, né? Nossa, ela é muito alta, ela é muito isso, muito aquilo. Então, gente, não existe isso de um corpo ideal. Essa ideia de corpo ideal que a gente tem na adolescência é uma furada, uma besteira. Quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ver que não tem nada a ver. Então, pode fazer exercício, Camila. Mas fazer exercício para o seu corpo ficar bem, saudável, para fortalecer a deposição de cálcio, que vai até os 30 anos, tá? Mas essa viagem louca de, eu vou ter o corpo assim, assado, isso é besteira. Vamos ter o corpo que a gente tem, vamos ser felizes com o corpo que a gente tem, que a gente habita. Né? A gente tem que tentar ser feliz com ele, não dá para trocar. Tem coisa que até dá para mudar, igual tem gente, uma galera fica numa viagem, não, porque eu tenho que vestir 38. Eu tenho que vestir 38. Eu tinha uma aluna que ela só comia clara de ovo e malhava o dia inteiro. Matava minha aula roda para malhar. E eu ficava olhando e falei, gente, o que essa menina descobrir que a vida não é isso? Ela vai ter perdido tanto tempo, né? Quer dizer, não pode malhar? Não, malha, gente. Não tem nada a ver, não. Mas é não ficar nessa dependência, sabe? Nessa viagem de que, se eu não tiver o cabelo assim, eu não vou ser feliz. Se eu não tiver o corpo assado, eu não vou ser feliz. E esses pensamentos vêm na adolescência, né? A gente quer ser um bloco, todo mundo com a mesma calça, a mesma roupa, a mesma blusa, o mesmo cabelo, e fica tudo igual, tudo parecendo clone. E às vezes vai impressionar alguém, né? Esse alguém que você quer impressionar, olha para outra pessoa diferentinha, eu quero aquela ali, né? Ou aquele ali. E aí a gente fica aí chupando o dedo. Então, sejamos felizes com os corpos que a gente tem. Só cuidemos dele em termos de saúde. Mas se é alto, se é baixo, se é mais cheinho, se é mais magrinho, tá beleza. Aí no estirão também é comum a gente entrar no estirão com essa reserva de gordura e depois queima tudo para crescer. Agora vamos falar de hábitos alimentares. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar é que vocês são muito influenciáveis. Porque vocês estão ainda numa fase de repetir comportamento. Igual quando criança. Por isso que a gente fala lá, desde o recém-nascido, que os hábitos alimentares da família vão definir os hábitos alimentares daquela criança quando ela for adulta. Porque passa-se 19 anos com a família influenciando no que vocês vão comer. E vocês só comem o que comem porque a família de vocês está aí comendo isso também ou algo parecido. Faça essa reflexão. Dificilmente vocês vão se alimentar totalmente diferente da família. A não ser que seja dos 15 anos em diante. Porque aí a influência social e a influência da mídia é muito grande. Mas a gente tem que adequar isso, tá? Então, quais são os influenciadores? Os externos a vocês. A família, os amigos influenciam muito. A mídia, né? A TV, as redes sociais. Os valores sociais que vocês têm.
Porque tem uma galera que não come carne. Por quê? Porque não quer matar animais. Isso é um valor social. E geralmente as primeiras manifestações de veganismo, vegetarianismo, elas vão surgir na adolescência, que é quando vocês começam a amadurecer criticamente e entender, peraí, o que eu estou comendo aqui? Esse frango é um cadáver, né? Assim que o vegetariano fala. E respeito a fala de vocês. Não vou comer um animal, vou comer só um vegetal. Não vou comer comida feita de uma rede que tem trabalho escravo. Vou comer só comida feita em casa. Não vou comer comida com agrotóxico, vou comer só alimento orgânico. E por aí vai. E os valores culturais. Culturalmente, por exemplo, não se come carne na Sexta-feira Santa, para quem é católico. E aí, mesmo não indo à missa há uns 8 meses, chega a Sexta-feira Santa, para quem foi criado na religião católica, você olha para o bife e pensa: não vou comer. Porque minha mãe falava que não era para comer, eu tenho medo até de comer e passar mal. Ou então chupar manga e tomar leite. A gente sabe que não faz mal. Mas na hora que a gente vê a manga com leite, chega até a dar um arrepio na coluna. Você lembra que sua avó falava que não era para chupar manga e tomar leite. Isso também é um valor cultural, né? E aí a gente acaba reproduzindo esses hábitos, tá? Internamente da nossa pessoa, tem outras coisas que influenciam a nossa alimentação. Uma delas é o emocional, né? As características psicológicas. Então, por exemplo, tem gente que tem uma relação muito afetiva com a comida. A comida tem uma memória, traz uma memória afetiva muito forte. Eu vou dar o meu exemplo. Então, assim, geralmente vocês ficam rindo de mim, que eu como canjiquinha e essas coisas todas de roça. Além do paladar ser super agradável, é uma memória afetiva super forte. Porque me lembra a minha mãe, que não já está mais comigo, me lembra a minha avó, me lembra a minha infância, me lembra uma fase da vida que eu adoro, eu sempre gostei muito de estudar e de brincar. Então me lembra a minha infância numa casa que eu morei lá em Viçosa. Algumas comidas me lembram pessoas que eu amo, amigos que eu adoro, né? E aí quando eles fazem essa comida para mim é um conforto. E quando eu faço aqui de novo, também é um conforto. Então esse aspecto emocional de comer com emoção, ele é muito importante na adolescência. Porque tem comidas que lembram, por exemplo, quando vocês estão aqui no alojamento, na República, que lembram a vida de vocês nas cidades que vocês vieram, né? Tem comida que lembra a mãe, o pai, que lembra as festas da cidade, né? Então, e tem comida que lembra momentos de descontração. Ai, tô doido de chegar a Semana da Cultura para ir comer cachorro quente, para poder comer milho na festa junina, canjica, né? Enfim, e assim por diante. Tem outras questões também internas que vão influenciar a alimentação. Por exemplo, a imagem corporal. E aí a gente precisa conversar. É muito sério. Nessa fase começam a surgir muitas cobranças da sociedade em relação à sua imagem corporal, principalmente para as meninas. Ah, fulana, mas você está muito gorda. Gente, faz igual o sapo. Vocês já viram uma piada do sapo? Depois vocês procuram aí que vocês acham tudo. O sapo foi pulando, pulando no brejo e todo mundo falando. Você não vai conseguir. É muito difícil, se eu não me engano, ele queria subir no alto de uma montanha. Você não vai conseguir, é muito difícil. Nossa, coitado, desiste. Ana. E ele foi pulando, pulando, chegou até lá no alto da montanha. E aí, por que ele chegou? Alguém perguntou, não, como é que você conseguiu?
Sapo nem tem orelha, né? Mas enfim. Aí o sapo foi, tirou 2 tufos de algodão do ouvido, e aí a gente entendeu que ele não ouviu ninguém, né? Então, assim, mas eu não vou ouvir ninguém, nem meu pai, nem minha mãe, não. Vai ouvir seu pai e sua mãe. Mas só vai ouvir aquilo que é bacana, né? Falas do tipo, olha, vamos cuidar para que esse peso não comprometa seu joelho. Mas a sua forma física está linda. Mas vamos cuidar para que a gente tenha mais massa muscular. Vamos cuidar da alimentação, comer coisa legal, coisa bacana. Agora, essas falas depreciativas, seu peito é muito grande, seu quadril é isso, você está muito gorda, você está feia, se não emagrecer não vai arrumar ninguém. Ai, não, fulana, a filha de fulano é bonita, tá magrinha, você... Gente, não. Esse tipo de fala, vocês têm que parar de fazer em relação aos outros, em relação a vocês. E os meninos têm que parar de achar que se não tiver com o corpo do Arnold Schwarzenegger, do Sylvester Stallone, ou do Lucas Luco, do Gustavo Lima, que enfiaram, né, anabolizante no corpo para ficar daquele tamanho, que não vai ficar legal. A gente é legal do jeito que a gente é. Márcia, mas a maioria das pessoas não acha. Eu sei que não acham, eu sou gorda, eu passo por isso há anos. Mas, infelizmente, para eles é isso aí que vai rolar, entendeu? Eu, desse jeito, cuidando da minha saúde, feliz, aí de boa, dando aula, tomando minha cerveja, de vez em quando dando uma corridinha na esteira e só, né? E quem não der conta disso, que faça terapia. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque é nessa fase que essa imagem corporal leva alguns adolescentes a parar de comer, a comer mal, a comer só alimentos que eles acham que é saudável, a entrar numa compulsão por exercício físico e dieta, e podem chegar a ter algum tipo de transtorno alimentar. Então, vamos exercitar o auto-perdão, vamos começar a olhar para a gente com mais afeto. E olhar com mais afeto não é ficar jogado em cima do sofá sem exercício, não. Vamos fazer uma caminhada, uma corrida, ir para academia, ou um treino em casa, mas pensando que a gente vai ficar melhor por dentro. E não pensando que a gente tem que agradar a fulano ou beltrano. Porque ninguém está agradando a gente. Então, vamos começar a agradar a gente mesmo, tá bom? E aí tem os valores pessoais, né? Do tipo, não, eu não quero comer um alimento que faça mal para minha saúde. E as preferências alimentares. E a gente não pode fugir disso. Tem coisa que a gente gosta demais. Eu tenho um amigo que ele ama comer hambúrguer. Ama. Triglicerídeo tá lá no teto, né? Mas ele adora comer hambúrguer. Então, o que ele faz? Ele come super saudável, assim, aquela coisa bem chiita, bem arroz integral, alface e peito de frango grelhado. A semana inteira para poder comer um hambúrguer no final de semana de boaça. Mesmo assim, ele enche o hambúrguer dele de alface, de tomate, de alho poró, de tudo quanto é fibra, para dar uma ajudada, né, no tanto de bacon e batata frita que ele come. E tá aí vivendo, tá controlando, tá com peso adequado, não é gordo, então tá mantendo peso, corre, pratica um esporte, tá levando de boa, né? Então, falando das influências, é óbvio que a convivência entre amigos vai influenciar, sempre vai influenciar. Mas aqui dá pra gente dividir, né? Ele dá esse brócolis para ela e toma um cupcake e equilibrou. E a influência é maior, por quê? Aí está o problema, né? Ou não. É porque esse comer coletivo é sinal de prazer, de emoções fortes, de estar bem. Não é tão bom sentar com os amigos, comer um hambúrguer, tomar uma coca, um suco de laranja ou uma cerveja, né? E mais tarde eu vou falar o que eu faço. Eu não sou adolescente, mas a gente tem essas reuniões depois de adulto também, mesmo depois de velho, caindo os dentes. E a influência da mídia também é muito forte. Como não querer comer pizza se toda hora tem uma propaganda no WhatsApp?
do hambúrguer lá do Diego Fidelis, meu amigo, quem for de São João pode comprar, fazendo propaganda aqui. Ou da pizzaria lá do meu amigo Baraca, do pai dele, a Medina, tem a Cana Verde. Aí a gente fica vendo isso nos stories, como é que não dá vontade de comer pizza, ainda mais na adolescência? Vai comer, claro. E as influências familiares, né? Dá pra gente falar que não pode comer uma bacia de pipoca dessa vendo filme? Não dá. Ainda mais se estiver com o pai, com a mãe, vendo um filme legal? Não dá. É aí também que começa a nossa saúde mental. E que a gente tem que parar com o terrorismo nutricional. De achar que tem que subir numa balança e escolher entre o hambúrguer e a salada. Dá para comer os dois, mas é óbvio, né? Que matematicamente não dá para comer a salada só no final de semana e o hambúrguer todo dia. Matematicamente não dá. Mas dá para comer a salada a semana toda e comer o hambúrguer no final de semana. Principalmente se for o hambúrguer que eu vou mostrar para vocês. Como é que não senta no açaí de vez em quando e não pede uma barca dessa para tomar a barca de açaí? Essa aí com 5 amigos, né? Tem açaí pra caramba. E essa ainda tá boa, olha. Tem banana, morango e kiwi. Ainda tem granola, que é fibra. Como é que a gente vai olhar para isso e falar, não, é uma alimentação inadequada do adolescente? Essa é uma visão muito arcaica, né? Que acha que o adolescente tem que comer só maçã, alface, arroz, feijão e mais nada. E geralmente quem fala isso está comendo churrasco e bebendo cerveja. Mas está falando, né? Então, assim, depois de tudo isso, a gente tem que se questionar. Será que a alimentação do adolescente ela é toda errada? Toda, toda, toda? Pode resetar e começar do zero? Né? Não sei, vamos ver. O que a gente sabe é o seguinte: situações de desequilíbrio, principalmente na adolescência, vão levar isso aqui, ó. Hipertensão, doença arterial coronariana, que é coronária entupida de gordura, dislipidemia, que é colesterol, triglicerídeo elevado, obesidade, que é excesso de gordura no corpo, diabetes e osteoporose. Então, se a gente começar na adolescência com uma alimentação desequilibrada, a gente vai pagar essa conta em algum momento. Então, para quem aí que tem uma galera na turma que não come salada, que só come arroz, feijão e carne, miojo e assim por diante, uma hora essa conta vai chegar. Agora, o que a gente vai ver é que é possível a gente promover algumas mudanças de hábito. Aí eu vou falando de alguns hábitos que vocês têm. Se eu tiver errado, vocês me corrijam. Tem adolescente que tem o hábito de não comer todas as refeições, principalmente o café da manhã. Levanta e vai para a aula sem comer, né? Quem mora no alojamento geralmente passa no refeitório para comer. Mas tem gente que troca o café da manhã por meia hora de sono. Porque ficou até de noite, né? Tardão jogando e não dormiu. Substituir almoço e jantar por lanche, principalmente lanche com embutido, doce, refrigerante. Deixa de almoçar, vai lá para a lanchonete do Otacílio comer coxinha e tomar coca. Isso é erradíssimo. Tá vendo? É só uma questão de adaptar. Ingerir uma grande quantidade de açúcar, de sódio, né, o sal e gordura, principalmente comendo ultraprocessado, né, biscoito recheado, gulão. E tem uma carência enorme, vocês não comem frutas, não comem grão, não comem fibra, não comem produto lácteo. E acaba se alimentando de maneira inadequada. Aí eu trouxe aqui um almoço em casa, que geralmente quando a gente está em casa, a família da gente
come as comidinhas certinhas, aí comidinhas simples, uma carne de boi, uma salada de legumes, arroz, uma outra saladinha com vinagrete, uma laranja. Faltou só feijão, hein? Aí a gente come bem. Quando a gente come na UAN, a gente come bem. Pode até enjoar da comida, mas a comida é balanceada. E tem muita gente que aprende a comer na UAN, né? Uma galera que ainda não come fruta e hortaliça de um modo geral, aprende a comer na UAN. Mas a desgraceira toda é quando a gente está na República, né? Ou no alojamento. Que aí a preguiça nessa fase, às vezes, é muito grande. E aí essa pessoa só come miojo, que é mais barato e mais fácil de fazer. O gulão, né? Que é bem mais barato que o Elma Chips lá, que é tudo a mesma porcaria. E aí esse salgadinho, né? Tem bastante sal. No miojo também, né? Sal em excesso. Ou então banana verde frita, né? Que o saquinho deve estar o quê? R$ 2. Aí você compra e come até morrer. Também tô com saudade da UAN, Catarina. Agora o que a gente vai questionar, né? Tem os fast foods também que vocês comem. Fast food e tudo isso que a gente falou aí realmente é ruim? O que vocês acham? Fala aí para mim no chat. Gente, vocês estão dormindo. Não, quando moderado, ótimo. É exagero, sim. Quando moderado, depende da quantidade. É isso aí. Thalia e demais. Catarina, Cleo, todo mundo, né? Yasmin. Depende da quantidade e de onde você come esse fast food também, né? Porque vamos voltar lá, ó. Miojo, gente, é uma coisa que vocês podem excluir da vida de vocês. Aí eu vou ser categórica. Miojo não presta para nada. E miojo só vende muito que a indústria capitalista quer vender um macarrão fuleiro, cheio de sal e conservante e gordura, que você come, entope a barriga e não vai te trazer nada de nutritivo. Esse salgadinho tipo gulão, vocês podem até comer, mas é porcaria, é isopor com sal. E uma hora essa conta chega. A banana verde frita eu já tenho as minhas ressalvas. É cultural. Principalmente se você descascar a banana com a mão lambrecada de óleo, para não dar aquela nódia, né? A nódoa. Picar ela para sua mãe e fritar. Porque aí você já gasta energia só de fazer tudo isso. Na hora de comer, você nem come muito, que já está morto de cansado. A que compra na mercearia, não sou a favor, não. Sou a favor da banana verde frita raiz, feita em casa, né? No tacho, que dá bastante trabalho. E o fast food é a mesma coisa. É claro que uma hora ou outra a gente vai acabar comendo um sanduíche aí na rua. Mas quer comer um fast food? Faz o seu sanduíche, né? Porque o problema é o desequilíbrio nutricional. Não dá para a gente comer só fast food e deixar o que é comida de verdade, né? Aliás, nem vou dizer comida de verdade, porque fast food também é comida de verdade, principalmente se ele for feito em casa. Mas não dá para a gente comer só pão, carne, e muitos ainda tiram alface do sanduíche, e deixar de comer os alimentos in natura, né? Então, esse desequilíbrio não dá. Não dá mesmo. Isso é uma conta que chega. Não adianta rir, não adianta fazer piada, não adianta achar, é tranquilo. Não é tranquilo. Não adianta achar assim, mas eu como e não engordo. Acabei de falar, o problema não é o corpo, entendeu? O problema é a sua composição corporal. Então, uma galera aí que está super magra e está com as taxas metabólicas elevadíssimas. Colesterol alto, triglicerídeo alto, pressão alta, mesmo adolescente. Yasmin está falando aí que vende a mercearia na padaria puro sazon. Realmente é puro condimento. Eu queria ter uma aula prática com vocês, a gente fazer hambúrguer. Mas não pode, né? Pandemia, aí quadramos tudo. E aí, nessa fase da adolescência, a gente tem como característica um grande aumento de apetite, né?
e algumas necessidades que a gente tem que dar atenção. Aí depois eu volto falando do fast food, lá no finalzinho. Então, em termos de proteína, a gente tem a tabelinha aqui, mas entendam que vocês já comem muito mais proteína do que o recomendado, tá? Então, tem aqui a quantidade de proteína, grama por quilo por dia. É grama por quilo de peso, tá? Eu não vou cobrar isso, não, só para vocês saberem e perceberem que não é muita proteína que a gente tem que consumir. Então, uma menina que pesa 58 quilos, ela só pode consumir 58 gramas de proteína por dia. E um bife de boi, em média, 100 gramas tem 25 gramas de proteína. Então, não é muito alimento proteico que a gente pode consumir, a gente consome, né? Em relação ao ferro, a gente tem que tomar cuidado com a quantidade de ferro. Tem aqui a recomendação de 9 a 13 anos e de 14 a 18 a recomendação é maior. Principalmente para menina. Por quê? Porque a menina menstrua. Então, meninas, no período menstrual, as que comem carne têm que dar um grau aí, comer mais carne vermelha, tá? Ficou menstruado, os 3 dias seguidos tem que comer carne vermelha. Ah, Márcia, mas eu sou vegana ou vegetariana. Aí tem que tomar suplementação, né? Tem que ir ao médico para fazer uma suplementação frequente para não ter perda de ferro no organismo. Cálcio, gente, uma coisa importante de a gente falar nessa alimentação da comida de verdade. O consumo de refrigerante, mas principalmente Coca-Cola, em excesso. Vai prejudicar a absorção de cálcio, prejudicar a calcificação óssea. E a gente precisa de 1.300 miligramas de cálcio por dia. E a gente só vai conseguir esse cálcio consumindo leite e derivados, tá? Não adianta, não adianta nenhuma desculpa. Tem que tomar leite, pelo menos 3 copos por dia. E se não gosta de tomar leite, tem que tomar iogurte ou comer queijo. Ah, mas eu tenho intolerância à lactose. Ok, compra a enzima para tomar esse leite, ou então compra o leite já sem lactose. O que você queria, Lady Mila? É o hambúrguer? E aí, não vem com a desculpa, não. Ah, mas é caro. Iogurte é caro lá no supermercado. Achei essa promoção aqui, não sei se ela tá valendo ainda não, mas a gente sempre acha um ioguetes da vida meio, né, meio esculhambadinho, mas tem cálcio ali. A bandeja, R$ 1,39. Então, hoje em dia, não tem desculpa para mais nada. Vamos lá, vitamina A. Que pena, não, se tivesse aula prática, Leidmil, a gente ia fazer uma aula prática de hambúrguer artesanal. Mas não tem, né? Aí a gente não faz. Vamos lá. Vitamina A, que é importantíssimo, né, para o crescimento, proliferação celular e para o sistema imune. Então, a gente tem a recomendação de 9 a 13, de 14 a 18 para ambos os sexos, tá? E aí, lembrar de colocar esses alimentos na nossa dieta, gente. Comer mamão, pimentão, ovos, espinafre, sementes, tomate, batata doce, que eu odeio, mas quem gosta, come. Eu como mais mamão para não ter que comer batata doce. Damasco, pera, pimentas de modo em geral, leite, ervilha, manga, alimentos que têm grandes quantidades de vitamina A ou precursores de vitamina A. E vitamina C, né, que a gente não consome, que adolescente não consome fruta, a gente tem que inserir esses alimentos na nossa dieta. Principalmente as frutas, que são riquíssimas em vitamina C. E aí é uma questão de autocuidado. Não adianta fazer dieta mirabolante falando que está cuidando do corpo, ficando sem comer e deixar de comer esses alimentos que são importantes. Isso aí é desculpa, né? Para de preocupar com o formato do corpo e preocupa com a saúde, que aí o formato do corpo vem. E aí seguir a nossa Bíblia, né? Como eu vou saber como comer? Guia Alimentar da População Brasileira. Melhor leitura que vocês podem fazer. E aí a gente consegue equilibrar, né?
cortou aí a balança, perdão, mas aí a gente tem a balança do equilíbrio, em que, Ludmilla, a gente vai poder comer um podrão daqueles, que nem vai ser tão podrão, que eu vou mostrar para vocês, e a gente vai comer também fruta, verdura, hortaliça, arroz, feijão, galinhada lá do sítio da avó, com bastante coentro, para quem gosta, sem coentro, para quem gosta, né? Comida de verdade. Aí eu trouxe para vocês uma sequência de alguns vídeos que não vai dar tempo de passar. Porque só esse vídeo aqui, do Égua Doido, que eles chamam ele, é o Bruno, ele tem 24 minutos. Eu vou deixar aqui, tem um endereço aqui no slide, né? O slide já está lá no Moodle, inclusive. Quem quiser entrar lá já ir assistindo, né? Tem programa para o resto da tarde. Então, aqui ele ensina a fazer um hambúrguer caseiro, que é um hambúrguer natural, sem sazon, sem conservante, com tempero natural, e que vai ficar melhor até do que esse hambúrguer que a gente compra aí nos lanches. Aqui eu trouxe para vocês um rapaz que eu acho muito bacana, o Mohamed, já até participou do MasterChef, e ele vai ensinar como fazer pão caseiro. Ele também tem uma receita de hambúrguer, tá? Lá no canal dele, tem endereço. Aqui, a gente tem, né, para não falar que é só coisa salgada, para quem gosta de doce, uma receita de sorvete de chocolate sem açúcar. Tá vendo? Ah, não, mas a Márcia falou que a gente não pode tomar sorvete. Gente, faz sorvete em casa, artesanal, mesmo que seja com açúcar. Entendeu? Coloca a mão na massa, que isso é comida de verdade. E aqui a gente tem 3 tipos de salada e molho para você colocar lá no seu hambúrguer. Para não falar também que você só vai comer pão e carne e sorvete, né? E para aqueles que não são carnívoros como eu, e que eu respeito muito, eu trouxe aqui no canal do Mohamed uma receita de hambúrguer vegano, né? Porque aí também não tem desculpa de falar, ah, eu tô comendo gulão, que não tem nada para vegetariano, porque eu vou lá, não tem nada, mas você passou só receita de hambúrguer artesanal de carne. Então também não tem desculpa. E aí a gente faz o nosso próprio sanduíche, trabalha, faz em família, faz com amigo, faz com o namorado, com a namorada, faz sozinho, com o cachorro, sem o cachorro, e come uma comida de verdade. E acaba com esse estigma de que adolescente não come bem, né? Realmente, se ele comer só miojo e bulão, ele não come bem, não. Mas se ele fizer tudo isso que a gente discutiu hoje, ele vai comer super bem. E aí, o que é comida de verdade? Aquela que não vem em lata, tá? Raríssimas exceções, assim, tipo um milho, uma ervilha, mas dá pra gente comprar o milho, a ervilha cru, cozinhar ele, consumir, não tem que comprar um da lata. É aquela comida que é a receita da família, mesmo que seja uma feijoada, né? Eu vou fazer até uma esse final de semana. Vou marcar vocês tudo no Instagram. Vou marcar quem eu lembro, né? Que eu não lembro de todo mundo que tá lá, mas quem vê, quem eu marcar, compartilha aí pra galera ver. Fruta da estação é comida de verdade. Arroz com feijão é comida de verdade. Todas as anteriores é comida de verdade. E aí eu termino a aula de hoje, né, me despedindo do Maradona, que para muitos de vocês era só um velho bêbado, drogado, mas ele foi um dos maiores ídolos do futebol de todos os tempos, assim. Só não tão grande quanto o Pelé, mas assim, mas ele sempre foi muito mais sensato que o Pelé, né? Muito mais articulado, muito mais coerente com as questões sociais, mas era uma pessoa que sofria muito com a dependência química, né? Dependência química é essa que pode afetar qualquer um de nós. Então, quem somos nós para julgá-lo, né, por ser dependente químico? E ele nos deixou ontem. Então, assim, para quem gosta de futebol, o futebol está mais triste desde ontem, né, no mundo inteiro. E, né, fazendo menção à última semana, que foi uma semana muito triste, né, uma semana de mortes violentas, de uma morte muito violenta de uma pessoa negra no Brasil. Foi a semana, né, da consciência negra, mas a gente ainda observa que muitos indivíduos negros, eles
ainda sofrem muito, eu trago aqui que vidas negras importam. E aí, quando a gente vê isso, sempre tem que todas as vidas importam. Realmente, a gente não quer dizer que as vidas brancas não importam, mas a gente tem que entender que, infelizmente, até o presente momento, morrem muito mais indivíduos negros do que brancos. Né? Então, dá a entender de que essas vidas não importam. Então, a gente precisa batalhar para que a gente tenha uma sociedade mais justa e mais igualitária. Então, esse é o sentido da fala. Então, isso de tem que ter consciência branca, isso de que todas as vidas importam, de que não existe racismo, de que é mimimi, é uma falácia, gente. Vamos começar a refletir, né, já que a gente está nesse momento de transição, refletir e entender que, infelizmente, essas práticas violentas existem no país. E tem muita gente ainda que é agredido, que é diminuído, que sofre bullying, que sofre muito só porque tem a cor da pele mais escura, né? Então, essa é uma realidade. Eu até entendo que tem muita gente que fala assim, porque não é racista, porque respeita as pessoas independente da cor, mas infelizmente eu tenho que falar igual mãe de novo. Você não é todo mundo. E o todo mundo aí, ou quase todo mundo, a grande maioria não respeita as pessoas só porque a cor da pele delas é diferente. Então, a gente precisa batalhar por um mundo que seja menos racista, menos machista, menos homofóbico, menos preconceituoso com indivíduos do Nordeste, menos preconceituoso com indivíduos pobres, menos preconceituoso com pessoas que têm um corpo gordo, com pessoas que têm um corpo magro, entendeu? A gente precisa ter uma sociedade que se preocupe com o próprio umbigo e que não fique aí se preocupando com a vida alheia, né? Nem com a religião alheia, nem com a postura política alheia, né? Que a gente cuide da nossa vida. Mas por enquanto não está rolando, não, mas um dia vai rolar, tá? E por hoje é só, né? Já vou colocar as atividades no Moodle agora, né? Que é 2h23. E espero que vocês tenham gostado da aula. Não sei se vocês têm alguma dúvida, mas se vocês tiverem, agora é a hora de perguntar. Nenhuma dúvida? Hoje vocês estão dormindo pra caramba, hein? E outra, ó, já pode avisar lá no grupo da sala, Camila, que é vice-líder, quem mais? Catarina, que é a aula de semana que vem, as outras. Eu não quero saber desse minguado de gente, não, tá? Eu quero voltar com 47 alunos aqui, para eles não abarem na cara dos outros, que minha aula fica lotada, tá? Que eu não vou nem comentar, como eu disse no início, que minha aula teve pouca gente hoje. Então, vocês se virem semana que vem, quero todo mundo aqui. Dentro do possível, claro, né? Beijos, bom final de semana, tudo de bom. Aliás, bom final de semana não, amanhã a gente se vê, que bom. Então, até amanhã, na aula de CHS, ok? Beijos, beijos, tchau.